A passagem do Evangelho desse domingo acontece junto à famosa cidade de Jericó, que se situa a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. O evangelista não diz o que Jesus foi fazer na cidade, simplesmente informa que ele chegou em Jericó e, enquanto saía acompanhado de seus discípulos e expressiva multidão, havia um cego, chamado Bartimeu, sentado à beira do caminho. No Antigo Testamento, a cegueira era contada entre as impurezas cultuais, juntamente com os amputados, os leprosos, os eunucos, dentre outros. Embora haja passagens nas quais se recomende a compaixão para com os cegos, na época de Jesus ainda havia o pensamento segundo o qual a cegueira era causada por alguma culpa. Basta lembrar a discussão entre Jesus e seus discípulos em João 9, de 1 a 3. Ali os discípulos se referem à crença de que o cego, de nascença, poderia ter herdado o pecado de seus ancestrais, ou então que ele teria se contaminado pelo pecado cometido quando estava no ventre materno. Isso tudo para justificar a crença da cegueira como um castigo pelo pecado. No caso da cegueira, a pessoa, além de estar privada de conseguir os meios de subsistência, e o próprio texto nos apresenta Bartimeu como mendigo, ele estava impossibilitado de ler a lei, o que o colocava nessa situação de impureza ritual. O autor fala que ele estava sentado à beira do caminho. O verbo sentar-se pode ter o significado neutro e normal de posição física, ou então pode exprimir um sentido simbólico, denotando o poder ou a dignidade. Por exemplo, os mestres, em geral, ensinavam sentados. Ou ainda, pode indicar o estado de miséria, de abandono e de dificuldade no qual a pessoa se encontra. O estado do homem, cego e mendigo, nos leva a crer que esse seu estar sentado comportava ainda uma situação de enfermidade, miséria e marginalização. É importante recordar que o evangelista não é um jornalista. Ele não quer apenas dar uma série de informações de caráter historiográfico. Mais do que isso, a partir desse encontro entre Jesus e o cego, ele quer extrair algum ensinamento profundo. Bartimeu se torna uma espécie de parábola que representa todo aquele que ainda não se encontrou com Jesus. Daí a sua situação de cegueira e marginalização. Ao ouvir que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Paulo afirma em Romanos 10:17 que a fé entra pelos ouvidos. Bartimeu não vê, mas consegue distinguir, em meio ao vozerio, a voz de Cristo. O título Filho de Davi, aplicado a Jesus, aparece apenas nos sinóticos. Dentre as diversas expectativas messiânicas que circulavam no tempo de Jesus, havia a ideia de um messianismo régio, que se fundamentava na famosa profecia de Natã, de 2 Samuel 7,16, e sobre outras passagens bíblicas, segundo as quais Deus, um dia, haveria de suscitar um herdeiro de Davi que conduziria o povo eleito à plena libertação. Com a ajuda de Deus, esse ungido restabeleceria o esplendor do reino de Israel, submetendo os povos pagãos. Tem piedade de mim, diz o cego. O verbo aqui empregado, ter misericórdia, ter piedade, aparece 15 vezes nos evangelhos, das quais, em 12 ocasiões, trata-se de uma súplica diretamente dirigida a Jesus. Muitos o repreendiam para que se calasse. O verbo repreender, aqui utilizado, epitimao, tem também um colorido exorcístico. Esse verbo é empregado por Marcos inúmeras vezes ao falar, por exemplo, de Jesus que repreendia os espíritos impuros, ou então quando Jesus repreendeu o vento durante aquela tempestade no capítulo 4, ou Pedro, que repreendeu Jesus no capítulo 8, depois do primeiro anúncio da paixão. Em 10:13, os discípulos repreendem as crianças para que não se aproximem de Jesus, mas Jesus se irrita com os 12 por causa de tal comportamento.
De qualquer forma, para aquelas pessoas, Jesus não deveria perder tempo com esse indigente. É a primeira dificuldade que o cego deve enfrentar, ou seja, aqueles que o desencorajam, que o desestimulam de se encontrar com Cristo, de se libertar de sua cegueira. Contudo, diante da insistência do cego, Jesus para e manda chamar o homem. As mesmas pessoas que há pouco repreendiam o cego, agora parece que o estimulam. Coragem, levanta-te, ele está te chamando. É interessante perceber esse papel ambíguo da multidão que acompanha Jesus. Por um lado, pode servir de obstáculo. Por outro, é através das pessoas que o cego vai até Jesus. É exatamente isso que acontece ainda hoje. A comunidade pode afastar ou aproximar as pessoas de Cristo. Os gestos do cego são extremamente significativos. Primeiramente, ele jogou fora o manto. A palavra manto pode indicar as vestes em geral ou o manto em si. Para o pobre, o manto era aquilo de que dispunha para se proteger do frio da noite ou dos raios do sol. Por isso, em Êxodo 22, 25, diz: se tomares o manto de teu próximo como penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a veste de seu corpo. Em que se deitaria? Se clamar a mim, eu ouvirei, porque sou compassivo. Além disso, é possível que um mendigo se servisse do manto para recolher as ofertas, de modo que abandonar o manto era perder, de certa forma, a sua segurança. Através dessa imagem, Marcos mostra que esse homem está decidido a romper com a vida de outrora. O encontro com Cristo faz dele uma nova criatura. Jesus lhe diz: o que queres que eu te faça? Essa mesma pergunta tínhamos ouvido no domingo passado, pois Jesus a fez exatamente aos filhos de Zebedeu. O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. O nosso lecionário preferiu traduzir a expressão aramaica por mestre. Com efeito, esse título era empregado apenas a pessoas que gozavam de prestígio e autoridade. Nos evangelhos ela aparece apenas 2 vezes, aqui em Marcos e em João 20, quando Maria Madalena assim se dirige ao ressuscitado. No versículo 52, temos mais um problema de tradução de nosso lecionário. Jesus teria dito ao cego: vai, a tua fé te curou. Porém, o verbo empregado por Marcos é sozo, que de fato pode significar curar, mas também significa salvar. Existe uma certa ambiguidade intencional aqui. A palavra pode designar a cura física de qualquer doença, mas também pode apontar para a libertação da morte e para a salvação do pecado e da morte eterna. Há outros verbos em gregos que indicam apenas a cura física, como por exemplo os verbos iaomai ou terapeuo, mas nenhuma dessas palavras foi utilizada por Marcos. Isso indica que a cura realizada por Jesus é algo mais profundo do que simplesmente a restituição da vista. Na verdade, a cura física se torna sinal de salvação para aquele homem. Depois de curado, o evangelista afirma que Bartimeu seguia Jesus no caminho. Seguir Jesus não indica simplesmente acompanhá-lo, mas fazer-se discípulo. É isso que acontece com o ex-cego. Agora ele segue Jesus no caminho. A expressão no caminho aparece 6 vezes em Marcos e não indica simplesmente um lugar topográfico, mas, sobretudo, um itinerário espiritual dos discípulos de Jesus. É no caminho que os discípulos são formados. Aquele que começou a história estando à beira do caminho, agora segue Jesus no caminho, que é o lugar do discípulo. Bento XVI, na sua carta encíclica Deus Caritas Est, dizia que, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, o rumo decisivo. Essa é a história de Bartimeu e também pode ser a nossa.
Um bom domingo a todos.